Boa tarde, vamos para mais um estudo, né? Vamos agora para o oitavo estudo, né? Ou seja, o oitavo dia de estudo. Nós estamos aqui para destrinchar um pouco o livro dos Espíritos, naquilo que nós temos nosso conhecimento, né? Que não é muita coisa, mas acho que dá para a gente fazer esses vídeos, ajudar as pessoas, né? Então vamos fazer nossa prece de começo, prece, oração, né? Seja como seja dito, né? E para a gente continuar nosso estudo, ok? Vamos lá. Ó, bons espíritos, mais uma vez aqui diante de vocês e com vocês, com nossos amigos que vêm aqui conosco estudar, mais uma vez, para aumentar o nosso conhecimento e através desse conhecimento nós procurarmos o nosso autoconhecimento para que nós possamos fazer a nossa evolução espiritual. Obrigado pela oportunidade de vocês. Muito obrigado. E que nós possamos, Senhor, estar sempre aqui. Obrigado por tudo, que assim seja e assim é. Então vamos lá, meu irmão. Vamos continuar nosso estudo. Aqui eles falam assim, na página 25, na introdução do Livro dos Espíritos, o seguinte: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Ou seja, esses espíritos, né, desencarnados estão aqui entre nós. Estão aqui entre nós, se acotovelando. Aqui mesmo, quando eu estou aqui sentado, né, no mínimo aqui eu tenho os 9 amiguinhos que estão aqui. Tenho o meu anjo da guarda, tenho o meu mentor, tenho aqueles espíritos que são afins, tenho a minha egrégora, tenho aqueles que são trazidos aqui para estudar, né? Mas isso depende de cada um acreditar ou não, né? E depois nos foi revelado sobre as colônias, né? Que a gente nós não sabíamos disso. Depois, né, o mundo espiritual vem nos trazendo que acima de nós há várias cidades, ou seja, várias colônias espirituais para recolher esses nossos irmãos errantes, esses nossos espíritos que desencarnam, que estão aí, né? Imagine você, se não tem uma espiritualidade, se não tem um trabalho para recolher isso, como é que ia ser complicado aqui, né? Então nós temos uma equipe espiritual que recolhe esses nossos irmãos. Então esses espíritos, quando desencarnam, eles estão aqui ainda, né? Só que criaram-se colônias, criaram-se hospitais, lares, né? Para cada lugar que você desencarna, há uma colônia específica, né? Se você desencarna com câncer, há uma colônia específica. Se você desencarne em afogamento em alto mar, há uma colônia específica. Se você se desencarna por suicídio, há uma colônia específica. Se você desencarna por vício de cigarro, há uma colônia específica. Se você se desencarna por problema de AIDS, há uma colônia específica. Ou seja, o plano divino é muito perfeito, né? Senão, o planeta Terra ia estar complicado, né? Com esses nossos irmãos andando aí, porque já é complicado, ainda com esse monte de colônia. Imagine se não tem esse monte de colônia, né? Então vamos lá. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Olha só, eles exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. O que ele quis dizer aqui, né? Porque esses irmãos, quando pega nós encarnados aqui que ainda não temos conhecimento, eles nos influenciam. Eles não influenciam.
a fazer coisas erradas, porque nós não temos conhecimento e não temos moral. Então eles nos atingem moralmente. E quando eles nos atingem moralmente, quando nós fazemos alguma coisa aqui, nós estamos atingindo o quê? O mundo físico. Então eles nos atingem moralmente e o mundo físico, ok? Então vamos lá. Deixa eu só achar aqui. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicado ou mal explicado e que não encontra explicação racional senão no espiritismo, né? Olha só, ele exerce uma influência sobre a matéria. Sobre a matéria. Aí você fala assim, como assim? Ué, ele pode fazer que você adquira uma doença. Ele pode fazer que uma cadeira se levante, como foi o caso da mesa girante. Eles podem fazer várias coisas, e principalmente no seu pensamento. Que muitas vezes a gente está assim, de repente vem aquele pensamento que a gente sabe que não é nosso e acaba fazendo besteira. Ou fazendo coisa boa, que também não é só coisa ruim. Depende de quem você se conectou. Se você se conectou com um espírito bom, ele vai fazer você ter bom pensamento. Mas se você vive no mundo ruim, com pessoas ruins, fazendo coisa errada, você vai se conectar com pensamentos ruins. Então esses espíritos vão te influenciar. De repente, vai falar assim, ali, a velhinha acabou de receber no banco, vai lá e roube ela, você está sem dinheiro. Ela está com dinheiro e ela é rica, ela recebe bem. Ela vai ficar sem esse dinheiro desse mês, mas no mês que vem ela tem. E você, vai ter? Não, então vai lá e assalta ela. Aí você vai lá e assalta. Quer dizer, é uma influência de um espírito, porque você também tem essa tendência. Né? E muitas vezes você não tem, e às vezes está passando por uma necessidade muito forte, e eles influenciam você. Rapaz, você vai ficar nessa aí de sofrer, rapaz? Sofre não, rapaz. Vai lá e faz isso que vai dar certo, depois tudo resolve. Aí você vai lá e faz a besteira. Então olha só como é que ele influencia no nosso pensamento. Como também pode influenciar, você está passando uma dificuldade, de repente você tem uma ideia. Puxa vida, eu vou fazer isso que vai dar certo. É uma influência de um bom espírito que quer te ajudar. Porque eles não vão te dar nada na mão, não. Eles não vão te dar nada na mão, nem para o bem e nem o mal. Ele vai deixar você raciocinar, você ter sua inteligência para ver se você vai fazer ou não. Ele só influencia, o trabalho é seu, ok? As relações do espírito com o homem são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustenta nas provas da vida e nos ajuda a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal, e lhe é gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-se a ele, né? Então, quando os bons espíritos te dão boas intenções, boas influências, eles ficam felizes, porque você entendeu a mensagem, foi atrás e teve sucesso. Agora, os maus espíritos, como eles estão no sofrimento, eles te dão maus pensamentos para que você faça de tudo errado, e isso faz bem a eles. Tipo assim, lá, errei, eu tô aqui mal, mas ele também tá lá, ele tá pensando que ele vai ter. Porque, se vocês não sabem, eles ficam com um pouco de inveja quando a gente vem para aqui, porque é uma oportunidade de crescer. E eles, onde estão, eles muitas vezes não crescem, eles têm conhecimento, mas não crescem. Por exemplo, se você saiu daqui, o que você aprendeu aqui, isso está no seu DNA, está registrado na sua caixa casca, no seu corpo búdico, né? Está registrado. Aí você vai lá para cima. Se você aprender alguma coisa depois disso, você vai aprender. Você vai melhorar lá em cima. Só que você, quando voltar para cá na outra, você não vai poder colocar isso em prática. Você vai ter intuições daquilo que você aprendeu lá. Então você pode falhar ou não. E esses espíritos, como não tem essa oportunidade, que também não querem, né? Que eles não querem ser recolhidos, não querem estudar, não querem aprender, porque fica naquela, eu vou morrer, vou viver o sono eterno, né? Ou eu vou desencarnar e vou ficar esperando a volta do Cristo.
esses nada vão fazer, eles vão ficar ali, ó, paradinho, estável, né? Não, a gente tem que desencarnar, fazer o melhor possível para ser resgatado, para continuar o estudo, o entendimento, para continuar a nossa evolução, ok? As comunicações dos espíritos com homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumentos. Né? Então, olha só, a gente pode receber, né, as comunicações, né, oculta ou ostensiva, né? A gente pode receber aquelas orientações, né, que vem por intuição. Na verdade, é um espíritozinho que está ali te intuindo a fazer certas coisas boas ou mais. E outra não, vem por escrita, vem por audição, clarividência, né? As pessoas mais ostensivas, né? Eles conseguem ouvir, aí conseguem identificar, mas também tem que analisar. Chega o espírito, fala, você está fazendo coisa errada, não faz isso não, irmão. Procura, porque ele está ouvindo diretamente. Ou muitas vezes vem uma mensagem escrita. Você vai no lugar, ou você mesmo escreve, né? uma psicografia, e quando você lê, aquela mensagem é para você. Ou você vê uma possibilidade que vai acontecer. Às vezes você, em contato com uma pessoa que é do mal, você consegue sentir aquela densidade, aquela energia baixa, né? Então você sabe que tem alguma coisa errada ali. É um jeito deles se comunicarem com a gente. Às vezes, quando você recebe uma espiritualidade, o seu corpo, a mediunidade, é aquele acoplamento que ele não toma o nosso corpo, e sim o seu corpo energético se acopla com o corpo energético dele, né? Então, o corpo energético é que faz esse acoplamento, né? A gente sente um mal-estar, quer dizer, é algo de aviso. Então, nós precisamos estar atento a isso. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Né? Ele pode se manifestar espontaneamente ou invocar. Né? Então, isso mais tarde nós vamos ver sobre esse aspecto, é muito perigoso. Essa coisa de ficar evocando espírito para receber, se não for no local ideal, adequado, com pessoas sérias, com orações, com preces, com amigos ali do lado, né? Mas depois nós vamos ver isso mais lá na frente. Podem invocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os da personagem mais ilustre, seja qual for a época em que tenham vivido, hoje de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação em que se encontra no além, sobre o que pensa o nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer. Ou seja, nós podemos evocar, sim, mas tem local, hora, tem que ter disciplina, tem que ter moral, tem que ter tudo evocado, porque você vai trazer nossos amigos espirituais que viveram aqui. Uns foram bons e outros não. E muitas vezes isso foi feito para nos dizer o que acontece após a morte. Muitos vieram aqui dizendo que estão num lugar bom, felizes, bem tratados, que tudo aquilo que falavam não é nada daquilo, a verdade é outra. Como tem outros que vêm em sofrimento, né? Com clima pesado, com uma densidade energética, né? Dizendo o sofrimento que estão passando, que é para a gente melhorar, senão vai para o mesmo lugar que ele está, que é onde ele está não está bom. Então, poder invocar pode, mas nós temos que ter um trabalho moral, né? E se não for moral, pelo menos num local que tenham pessoas capazes de dialogar com esses irmãos, de conversar, de explicar a situação, né? Para que eles possam se acalmar e melhorar, ok? Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhe inspira a natureza moral no meio que os invoca.
Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruires e melhorares. A presença deles afasta os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e pode obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Né? Então, olha só, esse tipo de reunião que se faz, é necessário que se tenha uma vontade de fazer o bem, uma boa moral, porque ali vai estar os nossos irmãos espíritos superiores que vão controlar esse trabalho, para não deixar ter bagunça, para não deixar ter anarquia, para não deixar esses espíritos inferiores tomarem conta, porque quando esses espíritos inferiores são levados para ser tratados nessas reuniões, exige um respeito, porque ele sabe que ali tem um espírito de uma grande moral. Então só a luz que aquele espírito de luz emite já o afasta, já não deixa eles fazerem a bagunça, eles ficam pianinhos, eles ficam quietinhos, porque eles sabem que eles não têm condição de enfrentar aquele espírito superior que está ali, um espírito de alta estirpe, um espírito que foi preparado para aquele tipo de trabalho. Então, quando for fazer uma reunião mediúnica, tome cuidado. Tem que ser com pessoas sérias, pessoas que realmente querem fazer o bem. Aquelas pessoas que têm a vontade de ajudar. Né? Não estou falando aqui de defeito de cada um, não. Porque defeito todo mundo tem. Eu tenho defeito, você tem defeito, todo mundo tem defeito. Né? Mas tem que olhar naquele momento a vontade de ajudar. Nós estamos ali para ajudar, para querer o bem desses nossos irmãos que estão em sofrimento. E isso vale muito, porque ali está ajudando a equipe espiritual de luz superior. Porque se a gente for pensar, só vai sentar ali santo, meu amigo, esquece, não vai ter trabalho mediúnico nenhum mais. Não vai ter trabalho mediúnico, porque nós somos muito falhos. Né? Às vezes é uma inveja, às vezes é uma briguinha, às vezes é um melindre, tudo acontece. Mas naquele momento tem que se limpar a mente, tem que esquecer tudo, tem que estar único, exclusivamente pensando em praticar o bem, fazer o bem, ajudar esses nossos irmãos espirituais. Né? Longe de se obteres bons conselhos ou informações úteis, dele só se deve esperar futilidades, mentira, gracejo de mau gosto ou mitificações, pois que muitas vezes tomam os nomes venerados a fim de melhor induzir ao erro. Distingue-se os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada, da mais alta moralidade. Escoimada de qualquer paixão inferior, a mais pura sabedoria lhe transparece nos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, é miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muitas mais vezes dizem falsidade, absurdo por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens, se divertem à custa do que interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reina íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica. Fazer aos outros que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, embora encontre o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza humana, prendendo-nos a matérias. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinham da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-los. Que o forte e o poderoso deve amparo
e proteção ao fraco. Porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir os seus semelhantes. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos nada podendo estar oculto. O hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daquele para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos corresponde penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo, encontra o homem nas diferenças extensas que lhe permite avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Este resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe contrapõem. Bom, meu irmão, vejam bem, quando a gente fizer um trabalho desse de invocação, de reunião, de uma mesa mediúnica, seja ela de tratamento desses nossos irmãos, de desobsessão desses nossos irmãos, né? Nós temos que ter cuidados, né? Porque tem espíritos que a gente vê pela linguagem que são superiores, e tem outros que pela linguagem são bem inferiores, né? São palavras chulas de agressões, palavras xingam, ficam falando coisas dos nossos irmãos, às vezes verdade, às vezes mentira, para que ponham dúvida ali em cima ali da mesa, né? E às vezes também tem espírito que vem falando mansinho, bonitinho, e daqui a pouco ele vai mostrando a unha. Então, para se tratar de uma mesa mediúnica, de desobsessão ou de tratamento, tem que ter muito cuidado. E eu vou dizer uma coisa séria para vocês. Tem espíritos, né, que logo quando vem falar, você recebe aquela energia deles, né? Eu que fiquei um tempo trabalhando com esse tipo de trabalho, tinha espíritos que vinham falar através do médium e eu ia dialogar com eles, eu sentia uma vibração que não era boa não. E às vezes ele falando que era um certo espírito bom, mas não encaixava. Só que eu também não podia dizer isso a ele, então eu tinha que ir com cuidado, aconselhando, falando, né? Devagarzinho com ele. Né? Tem espíritos mentirosos, brincalhão, tem espírito que gosta de assustar você, falando que vai te pegar, vai te matar, que vai fazer isso. Então você tem que estar na paz, porque ali é um trabalho onde você está protegido. E quando você sai dali, é mandar um guardião ao seu lado até a sua residência e fica com você, esse guardião. Porque você está fazendo um trabalho para a espiritualidade, e a espiritualidade não vai te abandonar, desde que você esteja fazendo a coisa certa. Agora, se você for para lá para deboche, brincadeira, eu vou lá fingir que eu estou fazendo. Aí você vai se estrepar, meu amigo. Então, vamos agradecer a Deus, né, por mais esse estudo, por mais esse conhecimento, que ainda não estamos estudando o livro do Espírito, nós estamos na introdução. Olha só, uma introdução, como tem muita coisa e muita gente pula a introdução. Não se pode pular a introdução de livro nenhum, que isso aqui é que vai te dar um pouco de conhecimento. Então nós temos que ter muita calma para estudar o livro dos Espíritos, nós não temos que ter pressa, né? Olha, nós estamos na introdução, nós vamos já para a 8ª aula, né? 8ª aula aí, ó. Já fomos 8 dias estudando a introdução, ainda não acabamos, mas tem pessoas, vamos logo para a pergunta. Não façam isso, gente, não façam isso. Vocês que estudam o livro dos Espíritos nas casas espíritas, tudo tem palavra ali que precisa ser analisado. E não faça estudo com pressa, não. Faça estudo devagar. Aprendam, deixe entrar dentro de você, deixe entrar na sua alma, deixe entrar na sua consciência. Porque quando você aprende uma vez muito bem, você não precisa voltar. Apenas, de vez em quando, ir lá dar uma lidinha. Tá bom? Então vamos lá fazer a nossa oração de encerramento e agradecer por essa oportunidade mais uma vez, ok? Obrigado, meus irmãos espirituais que aqui estão. Obrigado a todos que vêm aqui na minha casa estudar comigo.
que eu sinto a presença de cada um aqui. Sinto que vocês estão aqui, uns me dando força, outro apenas observando. Às vezes eu vejo um ou outro. E obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Muito obrigado mesmo. E que Deus possa sempre nos abençoar, que os bons espíritos e nós damos essa condição, que nós possamos dar essa condição a esses nossos irmãos se aproximar da gente, esses espíritos de luz que querem nos orientar, nos ajudar. Que nós possamos compreender que ainda existem nossos irmãos na ignorância e que nós precisamos ajudá-los. E aquele que tiver essa oportunidade, ajuda, com conselhos, com palavras, que não é só o material. Muitas vezes o que interessa a ele é o espiritual. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja e assim é, Senhor.